Boa noite. Eles agora colocam esse negócio aqui, né? No nosso. E eu estava ali com a Ana na livraria, e aí o Sérgio chegou e falou assim: olha, tá aí já o microfone, a gente estava falando mal de alguém. Eu falei: Sérgio, mas eles ouviram? É brincadeira, gente, lógico, é mentira. Muito bem. Antes de nós começarmos a nossa conversa de hoje, como toda quarta-feira está acontecendo, a gente vai dar 4 livros para vocês. O papelzinho que vocês receberam da Cida. Eu não vou falar 31, o Iberê não merece. Então, ele não vai ler mesmo, então. O papelzinho que vocês receberam da Cida tem um número. Então, nós vamos falar. Márcia, você vai falar um número, mas não vai falar o seu, que fica chato. Tá? 11. 11. Quem é 11? O 11 foi embora. Entendeu? Então, nós vamos seguir o 12. Muito bem, Giovanni. Olha lá. O 12. É seu. Não, pode ficar com você, porque o que está escrito aí é muito importante. Entendeu? Então, nós vamos lá no 25. Ô, Percival, muito bem, hein? Ei, Percival. Alô. É você, Percival. Alô. Obrigado. Tudo de bom, Percival. (29) Ah lá, muito bem. Professora brava, hein? Ó a dupla ali, ó, na fileira. Hã? Calado. 19. 19. Não veio. 26. Muito bem, Vanderlei. Tá vendo, velho? Você tá com sorte. Joga na loteria. Velho. Muito bem, pessoal, vamos lá. Eu faço a tabela de palestras e ponho no grupo. Tem o grupo de quarta-feira e o grupo de domingo. E aí, a semana passada, eu vi, era Maria de Lourdes, aí eu vi dia 22, eu. E aí eu escolhi a importância do Espiritismo em nossas vidas. E eu coloco nos grupos da casa e coloco nos grupos dos meus amigos. Aí teve um que me ligou, né? E falou assim: Equinha, mas eu vou fazer oração ainda, viu, gente? Só estou explicando. Por que a importância do Espiritismo? Eu não sou espírita, né? Aí eu expliquei para ele, falei: não, é porque é um centro espírita. Nós somos espíritas. Então, eu vou falar a importância do Espiritismo, que não diferencia da importância da Igreja Evangélica para os evangélicos, da Igreja Católica para os católicos e assim por diante, né? Não é uma soberba, não é porque nós somos diferentes. Somos piores, né? E por isso que nós estamos aqui. Mas vamos fechar os nossos olhos e agradecer. Agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, ao nosso anjo da guarda que conosco está. Agradecer de termos tido um dia abençoado, para muitos fáceis, para muitos difíceis, mas passamos por ele como um aprendizado para a nossa evolução, para o nosso futuro, para que sejamos um dia dignos de sentar ao lado do Pai.
Que Jesus nos acompanhe em todos esses momentos e que possamos exemplificar no dia a dia o seu exemplo. Graças a Deus, Pai. Então, a importância do Espiritismo. Para que a gente vem ao centro espírita? Muitos vêm por curiosidade, né? Teve um rapaz que veio na psicografia e ele falou depois para uma pessoa da casa, que o coral tocou as músicas da igreja que ele frequenta, que as palestrantes falaram de Jesus e da vida, e que a paz e a calma que existia no salão era algo que ele não imaginava que fosse assim. Não diferencia em nada nós e as outras religiões. A única coisa que diferencia é que nós acreditamos na imortalidade da alma. Ninguém morre. Ninguém. Exemplo, Dolores, está ali. Pedro não morreu. Pedro já mandou não sei quantas mensagens para ela. E disse isso nas mensagens. Inclusive numa, eu acho que foi a mais emocionante, foi a primeira em Duartina. Eu estava. Então, o exemplo está aí. É só conversar com ela. Não precisa mais. Mas a gente vem ao centro espírita. Aí a gente vai trabalhar na sopa de terça-feira. E a gente acha que a gente já é um pouco diferente, porque a gente já trabalha na sopa. Aí a gente vem fazer uma palestra. Aí a gente acha que a gente também é diferente, a gente faz palestra. Aí a gente trabalha no trabalho mediúnico de quinta-feira. Ah, a gente é diferente. Não. Somos todos iguais. Todos nós, habitantes do planeta Terra, espíritos encarnados, vamos falar só dos encarnados, somos todos iguais. Estamos na mesma canoa. Iguais. Uns um pouco mais avançados, um pouco mais evoluídos. A gente observa, né? Tivemos o Chico, Irmã Dulce, a Madre Teresa de Calcutá, o Divaldo, não só espíritas, mas de outras religiões, que fizeram muito para muitos. E nós, que vem ao centro espírita, o que nós pensamos? O que o centro serve? Para nos ensinar, principalmente, a importância e o valor da reforma íntima. O que é a reforma íntima? É a mudança que nós temos que fazer diariamente. É muito fácil vir aqui e falar de Jesus. Aí a gente começa, descamba aí e fala meia hora de Jesus. Acho que nem ele aguenta. Ele deve sair, entendeu? De tanto que nós estamos falando. Aí a gente fala, bom, maravilhoso. Aí a gente sai daqui, eu chego em casa, a Rose pergunta, como foi? Ah, foi bom.
mas olha, fulana estava vestido com uma roupa horrível. A outra estava com o celular o tempo inteiro mandando mensagem. E a fulana que não foi? Precisava ter ouvido aquilo e não foi. Quer dizer, o que adiantou eu falar de Jesus? E cheguei ali fora e comecei a errar. Então não adiantou. Aonde eu estou fazendo a minha reforma íntima? Aonde eu estou colocando aquilo que eu aprendi na minha transformação? Sérgio, ele não gosta que eu falo, mas toda quarta-feira ele distribui, através da Cida, um papelzinho. Se vocês leram, aqui está todo o resumo do que a gente leu em todos os livros e do que a gente tem que falar. O Espiritismo surge em nossas vidas como luz suave a iluminar os caminhos da alma. Em meio às lutas e incertezas, ele nos recorda que não somos apenas corpo, mas espíritos imortais, em jornada de aperfeiçoamento. Pelos ensinamentos de Allan Kardec, compreendemos que nada acontece por acaso. As dificuldades são lições. E quem não passa por dificuldade? As dores são convites à renovação. E cada experiência carrega em si a oportunidade de crescer. Cada uma delas. Até aquelas mais tristes. Um dos trabalhos que nós fazemos aqui na casa, com equipe, nunca um individual e nunca sozinho, é o acolhimento fraterno. Ontem, feriado, eu fui almoçar na casa de um amigo. Só os homens. Um amigo é solteiro, então ele só chamou os homens. Nós fomos. Mas eu tinha que sair às 2h15, porque às 2h30 eu tinha um acolhimento fraterno aqui. Como eu não bebo álcool, eu podia vir sem problema. Eu me preparei muito. E vim. 2h30 eu estava aqui, sozinho. Era um casal, o casal chegou, a pessoa que fez comigo também chegou, a trabalhadora da casa. Eu saí daqui, e óbvio que nesse tempo o celular eu desligo, Então a minha digníssima censora já tinha feito umas 30 ligações para mim e para os amigos do churrasco, Nós chegamos 2h30, saímos às 6h30. 4 horas. O Espiritismo nos dá a oportunidade de, ao ouvir um problema, nós darmos o caminho para que a pessoa encontre a solução. O caminho está dentro da pessoa. Ela tem a cura do seu problema. Eu não vou curar ninguém. Eu vou dar a chance e o conhecimento da pessoa procurar dentro dela
através dos ensinos de Kardec, porque nós estamos falando da importância do Espiritismo, de se curar. Ela mesma. Não prometemos cura, porque não curamos. Isso tudo que eu li até agora, que o Sérgio nos trouxe, é possível através da reforma íntima. Mas aonde eu encontro algo sobre a reforma íntima? Nós temos 2 livros aqui na casa. Fundamentos da Reforma Íntima e Reforma Íntima, a evolução em fase regenerativa. Esses 2 livros foram ditados por Caibar de Souza Schutel, um carioca que, aconselhado pelo seu médico, diante da vida boêmia que levava no Rio de Janeiro, a se mudar. Ele pegou um trem no Rio de Janeiro, desceu em São Paulo, e pegou um trem e desceu, se eu não errar, a cidade em Araraquara, que tinha um distrito chamado Matão, que depois virou uma cidade, onde ele foi, inclusive, prefeito. Caibar de Souza Schutel mudou não só de cidade, mas de vida. Leiam a história de Caibar de Souza Schutel. É magnífico. E se espelhem nessa história. Mas Abel Glasser, o médium que recebeu os livros, nos relata os caminhos para a nossa reforma íntima. Dificílimo de ler, porque cada página é um tapa na nossa cara. Não tem problema. Suporte. Dê a outra face. Escolha um tema de tudo que tem aqui e mude aquilo que mais te incomoda, aquilo que mais te faz mal, aquilo que você mais erra. É possível? É possível. Quando o coração se entristece diante da perda, o Espiritismo consola. Esse é outro fator importante. O consolo que o Espiritismo nos traz. Mostrando que a vida continua e que o amor jamais se perde. Ele nos fortalece na fé, não uma fé cega, mas uma fé que raciocina, que compreende e que sustenta. É a fé raciocinada. Nós temos uma coisa, todos nós, que trazemos ao reencarnar, que é dado por Deus, que chama-se livre-arbítrio. Podemos fazer o que quisermos. Podemos. Até aquilo que nós não deveríamos. Isto é o livre-arbítrio. Mas que pela lei de causa e efeito nos será cobrado. Quem cobrará? A nossa consciência. Não vai ter um juiz e os advogados nos acusando e nos defendendo. Não. Vai ter a nossa consciência, que já sabe o que nós erramos. E nós que estamos encarnados e a caminho da verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, lá é a verdadeira vida,
Nós que estamos a caminho, nós podemos mudar. E conseguirmos uma evolução, mesmo que pequena, através de uma palavra que a gente ouve ou lê em todos os livros espíritas: caridade. Caridade de ouvir alguém 4 horas num feriado. A caridade de fazer com que esse trabalho se mantenha há 100 anos. Quantos não passaram aqui para manter isso? Sérgio tem mais conhecimento que eu, que ele está mais tempo aqui. Mas quantas palestras não foram dadas? Um domingo, há pouco tempo atrás, um dia o Sérgio me ligou e falou: ó, tal pessoa me ligou de fora, um excelente palestrante espírita, oferecendo uma palestra. E o Sérgio falou: passei seu telefone. Eu falei: tá bom. Ele me ligou e eu não falo não. Pode vir. Quando? É um domingo, à tarde. A gente não faz nada no domingo à tarde. Os corintianos choram porque o Corinthians perdeu, né? E a vida segue. Mas o rapaz veio e eu consegui, através de divulgação, a gente trouxe bastante gente. O rapaz voltará à nossa casa em setembro. O nome dele é James. Ele deu uma palestra sobre a vida de Jesus. Eu nunca chorei em nenhuma palestra. Na dele eu chorei. Eu nunca ouvi aquilo num domingo, ou numa quarta, ou numa quinta, nos meus 50 anos de espiritismo. Foi magnífico. Mais do que entender, o espiritismo nos convida a viver o bem, a caridade, o perdão, a paciência e o amor ao próximo tornam-se caminho seguro para a nossa evolução. Ele está falando aqui das leis morais. O perdão, a paciência e o amor ao próximo. A gente, não vamos ser hipócritas, a gente não gosta de todo mundo. Né? Mas a gente pode ter amor por esse próximo, mesmo que a gente não tenha afinidade. É isto que o centro espírita existe para tal. Para fazer as leis morais nos transformarem. Ou seja, nos transformar moralmente. Só para isso. Não é para chegar aqui e falar: olha, o médium principal chegou. Se afasta da casa. Não existe médium principal. Principal é Deus, Jesus, o plano espiritual superior que está aqui nos auxiliando, nos guiando e nos suportando nos nossos erros. Porque a gente ainda erra.
Assim, o Espiritismo não apenas explica a vida, ele nos ensina a vivê-la melhor, com esperança, responsabilidade e paz no coração. É tão simples, é tão fácil. Tudo a gente aprende com o tempo, com o que vai acontecendo. Eu nasci em 1963. Eu vi a seleção de 70 jogar. E eu sofri em 74 quando Pelé não foi à Alemanha jogar a Copa do Mundo. E o Brasil não ganhou. E eu assisti na televisão branco e preto, que tinha aquele maldito seletor que nós tínhamos que levantar, tirar o cobertor e ir lá para mudar o canal. Ele dizer que a fase tinha passado dele como jogador, apesar que ele jogava no Cosmos, em Nova York, mas na seleção tinha passado. É isso que nós precisamos aprender. Que a vida é feita de fases. E que nós temos que escolher 2 caminhos. O da porta larga e o da porta estreita. A porta larga só é a porta dos prazeres. O prazer da bebida, o prazer da comida, o prazer do excesso, o prazer do sexo, ou a porta estreita, que é a porta do sacrifício, onde você tem que respeitar o próximo que você escolheu para viver. Mas nós estamos numa fase diferente do planeta. Que nós somos tão iluminados que nós estamos encarnados nessa fase, que é a fase da transição planetária. E Albério, o mentor Albério de Nosso Lar, nos manda uma mensagem no livro Futuro Espiritual da Terra, ditado por André Luiz. Convocação para o novo ciclo do planeta. O nascimento de uma consciência renovada está sendo implementada em todos os espíritos que estagiam na Terra sob o amparo de Cristo. Todos. O planeta precisa fechar as portas para a inferioridade, que ainda influencia a vida humana, pois muitos se encontram distraídos para a realidade mortal que lhes aguarda além túmulo. Muitos, milhares, bilhões. Entidades experientes e esclarecidas nasceram e continuam a nascer em todos os continentes para lançar as sementes do despertar espiritual da humanidade. E também para fazer com que os homens busquem com mais intensidade a origem divina que permanece adormecida dentro deles. Todos nós temos as leis morais, as leis de Deus dentro de nós. Mas a gente escolheu a porta larga. A doutrina espírita vem cumprindo a sua missão de abrir as portas da espiritualidade aos espíritos já amadurecidos por experiências científicas e racionais. Estas conquistas representam os recursos de preparação da mente que, ao receber os esclarecimentos trazidos pelo Espírito da Verdade, lá
no livro dos Espíritos, transformará o orbe numa morada elevada que entrará de vez no rol de mundos redimidos. Um dia o planeta Terra será assim. Cada um de nós precisa comprometer-se. Cada um de nós precisa comprometer-se com o trabalho de edificação espiritual, a fim de desenvolver qualidades que carregamos para a mutação dos cérebros físicos, uma vez que ao despertar nosso potencial, provocamos alterações em nosso perispírito e em nosso corpo físico. Aumentaremos assim o percentual de uso da mente, aparelhagem delicada e eficiente projetada pelos técnicos da evolução, para a manifestação do espírito e de suas qualidades de inteligência, capaz de criar e transformar o mundo à nossa volta. O que não farão os homens com recursos mentais bem mais dilatados em favor da vida coletiva? Novas disposições, capacidades adquiridas, fenômenos extraordinários e menor necessidade de exigência biológicas mudarão as condições de vida humana, anulando todas as características que contenham vestígios da animalidade que ainda impera no planeta. Isso acontecerá tanto em nível emocional quanto físico, pois serão modificadas as necessidades alimentares, os interesses sexuais, as atitudes de violência nas conquistas exteriores e as posturas nas relações afetivas que refletirão os sentimentos da abnegação e da doação pura, nos quais a caridade será a principal característica no trato entre as pessoas e nas atividades do cotidiano. As paisagens de dor e mendicância desaparecerão das ruas e das praças, e as instituições educativas farão com que a dignidade humana espiritualizada que existe hoje nas colônias e cidades espirituais superiores seja refletida na Terra, influenciando diretamente a existência material. Um novo ciclo de valores envolve o planeta, e não somos apenas os observadores dessa transição, mas somos as mãos do Cristo para a realização dessa obra que nasce de seu coração amoroso em direção a todos nós. As mãos de Cristo. Aceitamos o desafio de transformar nossas existências em exemplos de dedicação e empenho, a fim de que a mudança efetiva para sempre, a fim de que a mudança efetive para sempre os verdadeiros valores estabelecidos pelos propósitos do Mestre. Desde o princípio da formação do orbe, ele vem concretizando suas determinações, deixando claro que a liberdade de escolha dos homens deve sintonizar com o seu objetivo. De fixar o amor como força de sustentação de todos, sentir-nos-emos como verdadeiros irmãos que somos. E a fraternidade será a expressão do planeta renovado. Seus ensinos evangélicos já não serão encontrados em livros, e sim na manifestação natural dos seres encarnados. Pois nos transformaremos no Evangelho vivo, trazendo sua divindade como essência do nosso ser, e espalhar-se para todos os recantos do globo. Benditos todos vocês que escolheram nascer neste momento de exemplificação, como eu disse na oração, e testemunho
aproveitando a abençoada oportunidade de edificar o reino dos céus prometido por Jesus. Que assim seja em vossos corações, e que a coragem e a firmeza da fé sejam os pilares de vossas emoções nessa intenção de trabalho em que Ele, o mestre da manjedoura, vem influenciando nossas escolhas para o trabalho pela regeneração do órgão. Malandro, se o Zeca Pagodinho tivesse aqui, ele mudaria. Pode ter certeza disso. Paz a todos vocês. É o que desejo. Jesus, o nosso Pai, Deus, e os anjos da guarda de cada um de vocês que está do lado de vocês, nesse momento, de nós entendermos que nós também participaremos dessa mudança, dessa transformação do planeta. E para que isso aconteça, a nossa ação, o nosso exemplo tem que ser edificante. Que Jesus acompanhe todos vocês no retorno aos lares. Que seja de paz, muita paz. E que o amor seja uma palavra que não signifique só a união entre um homem e uma mulher, um homem e um homem, uma mulher e uma mulher. Não. Que o amor seja para todos, com todos, o tempo todo. Uma boa noite. Nós vamos para o passo.